Pessoal, questão 168, prova do Enem 2021, prova rosa, né? Questão de matemática. E diz assim: em uma corrida automobilística, os carros podem fazer paradas nos boxes para efetuar trocas de pneus. Beleza. Nessas trocas, o trabalho é feito por um grupo de 3 pessoas em cada pneu. Considere que os grupos iniciam o trabalho no mesmo instante, trabalham à mesma velocidade e cada grupo trabalha em um único pneu. Com os 4 grupos completos, são necessários 4 segundos para que a troca seja efetuada. O tempo gasto por um grupo para trocar um pneu é inversamente proporcional ao número de pessoas trabalhando nele. Em uma dessas paradas, um dos trabalhadores passou mal, não pôde participar da troca e nem foi substituído, de forma que um dos 4 grupos de troca ficou reduzido. Aí ele pergunta: nessa parada específica, com um dos grupos reduzidos, qual foi o tempo gasto em segundos para trocar os 4 pneus? Bom, meus queridos, eu acho que o primeiro ponto aí a gente vê que esses 4 grupos, eles estão trabalhando simultaneamente, né? Então eu não preciso de mexer com os 4, basta mexer com esse grupo aí que perdeu, né, um dos participantes, tá bom? Então veja, meus queridos, o que eu tenho aí, amado? Ele fala que aqui, ó, o tempo gasto por um grupo para trocar o pneu é inversamente proporcional ao número de pessoas trabalhando nele. Ou seja, eu tenho lá tempo e pessoas, certo? Então eu tenho 4 segundos, né? E 3 pessoas trabalhando no pneu. O que acontece? Se eu diminuir o número de pessoas, né, eu vou fazer o quê? Vou aumentar a quantidade de tempo para a troca desse pneu, ok? Então esse é o raciocínio. E fica como? Eu tenho 4 segundos, 3 pessoas, aí eu tenho 2 pessoas e eu vou ter X tempo. O que acontece? Como que eu faço isso? Eu posso fazer uma fração, né, de 4 dividido por x e igual à fração seguinte, eu inverto. Em vez de ser 3 dividido por 2, eu coloco o quê? 2 dividido por 3, porque é inversamente proporcional. Então, eu inverti um dos lados, né? Você sempre pensa assim. E aí, como fica isso? Multiplica em cruz, né? 2 vezes x, 2x, 3 vezes 4, 12, né? Que dividido por 2 vai dar 6 segundos. Tudo bem? Então, o que você faz? O resumo da ópera. Você monta lá, como se fosse uma tabelinha aqui, né? Aí você inverte a equação. Por que inversamente proporcional? A fração, perdão, você pode montar em forma de fração e a outra fração você vai e inverte ela. Tudo bem? Então, esse é um jeitão de fazer. Mas tem outro. Vamos pensar em outro jeito aqui juntos. Então, a outra maneira de você pensar isso, amado, é você pensar numa fração do tipo assim, ó, você tem lá o tempo, não é o inverso do número de pessoas? Não é isso? Ó, tempo é o inverso do número de pessoas. Se eu diminuir o número de pessoas, essa fração vai fazer o quê? Vai aumentar. Olha que legal, se eu colocar aqui, por exemplo, 1 no lugar de P eu coloco uma pessoa, então vai ficar meio, vai ficar 0,5 tempo. Se eu colocar 1 vai ficar 1 segundo, se eu colocar 2 vai ficar meio segundo, se eu colocar 3, se eu colocar 4, 0,25 segundos e assim por diante. Então o que acontece? Conforme eu vou diminuindo o número de pessoas, vai aumentando a quantidade de tempo, né? Se eu aumentar a quantidade de pessoa, vai diminuir a quantidade de tempo, né? Então, ele é inversamente proporcional. Só que eu não preciso de ter uma aqui, eu posso colocar uma variável, k. Por quê? Porque essa variável k vai depender de quem? Do tempo e do número de pessoas. Então, eu tenho um k para quem? Para quando eu tenho 4 segundos e 3 pessoas. Então, esse k vai ser o quê? Igual a 12. Só que ele varia de acordo com o que eu vou mexendo ali entre pessoas e tempo, certo? Então, eu tenho k, tenho um tempo, que é uma constante, né? Uma variável k, perdão, pelo número de pessoas. Se eu tenho o k que vale 12 e eu diminuir para 2 pessoas, quanto que vai variar esse tempo? Vai variar em 6 segundos também, amados, porque 12 dividido por 2 vai dar 6 segundos. É uma outra maneira de você pensar nisso, tá? Então,
você tem aí o inversamente proporcional, né? Tudo bem?